Amém, glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Amor, me deixa atenta só do horário para mim, tá? Eu vou começar agora essa live aqui com os irmãos. Eu prometo aos irmãos que até 8 horas, em nome de Jesus, para você poder assistir aí sua TV, né? Que parece estar passando Gênesis, enfim. Mas eu vou ser bem breve hoje e eu quero compartilhar com vocês, no nome de Jesus, uma palavra do trono, uma palavra abençoada ao coração de todos os irmãos. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, nós te louvamos, nós te bendizemos. Meu Deus, que este momento seja um momento, Pai, que nós vamos aprender da Tua palavra, esse momento que a nossa mente vai ser dilatada no Teu conhecimento. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha aprofundar em nós, Pai, meu Pai, toda a virtude que vem do alto. Meu Deus, no nome de Jesus, nós apresentamos a vida de cada um dos Teus filhos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, com todos que estão entrando, né? Meu sobrinho, a Franciana também está entrando. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor sem perca de tempo, né? Porque eu quero fazer em 30 minutos, irmãos, 30, 35 minutos estourando todas as lives, amém? Em Lucas, no capítulo 22 de Lucas, verso 31, amém? Lucas, capítulo 22, verso 31 a seguir, diz assim: Disse também o Senhor estava dizendo aqui: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti. Jesus está falando aqui para Pedro, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ó, o Senhor está falando de conversão aqui, amém? E ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Aí Jesus o repreende e fala: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Amém? E hoje eu quero falar um pouquinho dessa palavra, né? Meditando aqui nessa palavra que o Senhor me deu aqui para compartilhar com todos os irmãos. Amém? E eu vou dizer um pouquinho sobre conversão, sobre convencimento. Tem pessoas que ficam convencidas e tem pessoas que ficam convertidas. E Jesus está falando aqui para Pedro: Pedro, quando você se converter, aí sim as pessoas também vão se converter. Mas o fato interessante aqui, meus irmãos, olhando aqui na palavra do Senhor, o fato interessante é que às vezes nós, né, às vezes você não está orando para Deus, né, apresentando o seu marido, a sua mulher, o seu filho a Deus com um problema, apresentando eles com um determinado problema. Você não está orando para que ele seja transformado, para que o Senhor venha o transformar, mas para que ele seja melhorado, para lhe servir de conveniência. Eu vou dar o exemplo e os irmãos vão poder entender. Às vezes você está orando pelo marido, ou pela mulher, ou pelo filho, com problema, mas você está lamentando com Deus a má sorte que você tem com ele, na expectativa de que Deus transforme ele, para que essa pessoa seja melhor para quem? Para ela não, para você. Amém? Então, às vezes a gente ora para o Senhor transformar a pessoa para que ela seja melhor para nós mesmos. Não para que ela melhore ou para que ela se transforme na pessoa que Deus a fez, na pessoa que Deus a gerou, né, pela natureza do Senhor. Está entendendo como é as coisas? Então, como é que está sendo a sua oração? Na verdade, a oração às vezes está sendo de murmuração. Não está sendo a oração para a transformação, mas da murmuração. Às vezes você quer que seu marido melhore, sua mulher melhore, seu filho melhore, não porque isso é importante na vida dele, mas para que ele se readeque no seu modelo de vida perfeita.
Está entendendo? E aqui eu encontro, nessa passagem bíblica de Lucas, eu encontro o quê? Egoísmo. Eu encontro que nós oramos a Deus, na verdade, como um tom de murmuração. Um tom assim, eu estou murmurando e lamentando o marido que eu tenho. Enquanto Deus não mudar esse meu marido, eu não vou ficar feliz. Enquanto Deus não mudar essa situação, eu não vou ficar feliz. Essa é a verdade. Amém? Então esse aqui, segundo a palavra do Senhor, é um tipo de oração para quem, irmãos? Quando você está orando? É o tipo de oração para nós mesmos, não para transformar os outros. Então nós estamos sendo egoístas. Porque como que você ora para Deus? Quando você quer mudar a vida de alguém, ou quer que alguém mude, você ora a Deus e fala: Deus, transforma a vida de fulano, porque eu não aguento mais essa situação. Ou você ora a Deus como Jesus intercedeu por Pedro aqui. Satanás pediu a vida de Pedro. Jesus falou assim: olha, eu roguei ao seu favor, Pedro, para que você não se desfaleça. Jesus não orou para Deus falando: Deus, por favor, Pai, por favor, transforma a vida de Pedro, porque eu não aguento mais viver com um homem igual Pedro na minha vida. A palavra fala que Jesus orou em rogos para Pedro, para que Pedro não se desfalecesse. Os irmãos estão entendendo? Então como que você ora para Deus, para que Deus transforme a vida dessa pessoa, seja marido, mulher, não importa. Mas você está orando para Deus, para que Deus transforme a vida dessa pessoa, porque isso é mais conveniente a você, ou você quer que Deus o transforme porque você o ama? Amém? Ou você quer que Deus transforme essa pessoa porque você ama essa pessoa? Porque às vezes a gente ora para Deus assim: Deus, eu não aguento mais esse meu vizinho. Deus, por favor, afaste esse vizinho, porque eu não aguento mais ele. Então você está orando para que Deus transforme a vida dele, porque você o ama, ou você está orando para que Deus transforme a vida dele, para que você se sinta melhor? Amém, irmãos? Glória a Deus. Está vendo? Uma coisa é orar, outra coisa, a oração, outra coisa é a murmuração. Você não está orando, né, como quem quer, anseia que o irmão tenha uma vida transformada. Você está orando, na verdade, porque você não aguenta mais a situação à sua volta e você quer que isso mude para que você viva bem, viva melhor. Glória a Deus. Amém? Igual Adão. Vamos dar o exemplo aqui de Adão. Né? Eu anotei aqui o exemplo de Adão. Quando Deus faz Eva, quando Deus ali cria Eva da costela de Adão, o que acontece? Adão abre o olho, vê aquela mulherona na frente dele. Meu Deus, ele ficou anestesiado com aquilo. Osso dos meus ossos, carne da minha carne, paixão da minha vida, cabelos lindos, olhos bonitos, corpo escultural, é tudo que ele queria. Não é assim? Amor à primeira vista, né? Na época do namoro é assim, na hora do namoro é assim, né? Mas na hora que as complicações vão surgindo, aí muda, Senhor, porque eu não quero mudar não. Transforma, Senhor, porque eu já estou bem. Então, na verdade, irmãos, nós queremos que a vida de todo mundo seja mudada para que eu não precise dar. Glórias a Deus. Então, na verdade, eu quero que meu marido mude para eu me esconder atrás da figueira, para eu não precisar mudar. Glória a Deus, irmãos. Amém? Porque na hora que Deus falou: Adão, cadê você? Ué, Adão, que história que é essa, Adão? O que aconteceu? Por que você pecou, Adão? Por que você errou? Eu não falei para você não comer disso aí, Adão? O que Adão falou? O culpado é o Senhor. Porque eu estava bem aqui. Mas o Senhor colocou uma mulher aí na minha vida lá. Foi ela que me induziu ao erro. Os irmãos estão vendo? Os irmãos estão vendo como que é a coisa? Então, Adão chegou em Deus e falou: o problema tudo aqui, Senhor, é teu. O problema é seu. A mulher que o Senhor me deu, eu pensava que era para ela me ajudar, só que ela me atrapalhou. Então a pessoa não assume a responsabilidade da vida dela, que ela precisa de uma transformação, e ela culpa quem, irmãos?
ela culpa Deus. Glória a Deus. Aleluia. É assim. Então, é como se Adão falasse assim: Deus, pega ela de volta e conserta ela e me devolve a mulher que eu mereço, a mulher que eu preciso. Quando seu marido está nessa crise, quando sua mulher está desse jeito, quando seu filho está desse jeito, é como se você murmurasse para Deus, falasse assim: Deus, transforma ele porque eu mereço algo melhor, porque eu estou orando, Senhor. Eu levanto de madrugada, eu estou jejuando, eu estou consagrando, eu estou indo na igreja. Senhor, estou sendo dizimista, hein? Fiel. Os irmãos estão entendendo isso, a gravidade? Você está orando? Você está intercedendo em favor do teu vizinho, do teu esposo, daquelas pessoas porque você os ama? Ou você está murmurando para Deus porque você acha que merece algo melhor? É uma pergunta que eu deixo para os irmãos. Amém? Glória a Deus. É uma pergunta. Glórias ao Senhor. Então, como é que você está fazendo, né? Então, presta atenção lá no barco. Eu pus um exemplo aqui do barco. Lá no barco, lembra do barco, da tempestade, que Jesus estava lá no barco, Jesus dormia. Os discípulos lá começou a dar uma ventania, uma tempestade, começou o barco querer ficar revolto, né? E, enfim, o mar revolto e o barco querer afundar. Eu quero dizer para os irmãos que intercessão, mediante isso, não é despertar o Senhor. Intercessão não é despertar Deus para resolver os seus problemas, conforme diz a palavra. Intercessão não é isso. Intercessão é assumir a responsabilidade. Então intercessão não é você acordar Deus que está lá dormindo, lá no porão, para falar: Deus, venha resolver os meus problemas, porque meu barco está afundando e o Senhor não está resolvendo o meu problema. E outra, eu estou fazendo por merecer. Eu estou fazendo por merecer. Eu estou vindo na igreja. Eu estou consagrado mais do que eu estou estando. Eu estou bem. Então ela tem uma relação com Deus não de conhecimento, ela tem uma relação com Deus de troca, a base de troca. Glória a Deus. A relação com Deus é a base de troca. Deus, eu oro e o Senhor me dá. Deus, eu dizimo, o Senhor me abençoa. Deus, eu venho na igreja, mas transforma meu marido, porque eu não preciso mudar, porque eu acho que eu estou correto. Amém, meus irmãos? Eu quero lembrar os irmãos, que no paraíso, melhor, no jardim do Éden, Adão e Eva tinha a melhor igreja, o melhor pregador, né? Deus era o pregador deles. Não faltava culto, todo dia tinha culto, né? E não tinha esse negócio de trânsito, esse negócio de atraso, problema de enfermidade, nada. Tudo perfeitinho, irmãos. E tudo deu errado. Glórias a Deus. Mas na hora que era para Adão assumir a responsabilidade, Adão transferiu o problema para outra pessoa. Será que a sua vida não está assim? Será que você não está transferindo a sua responsabilidade para outra pessoa, para que você não precise mudar? Às vezes tem gente que fala assim, irmãos, tem gente que fala assim: eu minto, mas outro lá mente mais do que eu roubo, mas o outro rouba mais. Olha, eu preciso mudar muito, mas o outro precisa mais que eu, e não quer assumir a responsabilidade. Amém? Eu vou acelerar porque eu quero terminar até 8 horas. Glórias a Deus. Então esse tipo de relação que nós estamos tendo, olha o que Jesus quis dizer aqui. O tipo de relação que você está tendo comigo não é uma relação de fé, mas é uma relação de interesse, de necessidade. Não é uma relação de quem conhece, é uma relação de timidez, porque você nunca se lança. Você sempre se esconde atrás das suas crenças para se defender das pessoas. Isso é forte, irmãos. Isso é forte. Para defender as suas crenças, você quer
que tudo mude. É o seguinte, é assim, isso não é uma relação com Deus, irmãos. Isso não é uma relação. Os discípulos queriam ter o quê? Uma relação com Deus. Mas, olha só, os discípulos eles queriam manter uma relação com Deus, mas sem ter relação com as pessoas. Glórias a Deus. Seu marido é ruim, sua mulher é terrível, seus filhos é assim. Aprenda a ter relacionamento com eles, para você aprender a se relacionar com Deus também. Porque tem gente, irmãos, vou francamente, irmãos, tem gente que busca Deus, está orando, mas é um péssimo em relacionamento com outras pessoas. Não consegue se relacionar, é grosso, não cria raiz funda em nada. É uma pessoa que ora 24 horas, vai na igreja, mas com perdão da palavra, dá patada em todo mundo, não se relaciona, não tem testemunho vivo da presença de Deus. Por quê? Ele acha que manter só a relação com Deus, Deus, mas ter essa fé, amém? Vamos deixar o Espírito Santo ministrar aqui. Ter essa fé vertical, ela só é verdadeira quando nós temos a horizontal. Porque aquele que diz que ama a Deus, mas não se relaciona de forma horizontal com o seu próximo, ele é o quê? Ele é mentiroso. Glórias a Deus, irmãos. Aleluia. Então o que os discípulos queriam? Os discípulos queriam ter uma dependência de Deus, né? Mas uma dependência que não os obrigassem a assumir a responsabilidade das pessoas, que não as obrigasse a assumir a responsabilidade de vidas. Vou dar outro exemplo para os irmãos entenderem. Você é evangélico, você é cristão, você é católico, não importa a sua religião, você é cristão. Você acabou de vir de um culto abençoado, você orou, você rezou, você fez a sua oração a Deus, enfim. Aí lá na frente você sai com o teu carro, alguém está precisando de ajuda, você não dá ajuda, você não oferece ajuda, alguém bate na sua janela do teu carro pedindo ajuda, você não dá ajuda, porque a nossa vergonha não é não ter o que comer, o que vestir. A nossa vergonha como cristão é não ter o que oferecer. Jesus sempre teve algo para oferecer. Até nu ele foi para a cruz, porque ele sempre tinha algo a oferecer. Essa é a nossa vergonha, irmãos. Pastor, eu não tenho o que comer. Isso não é vergonhoso. Vergonhoso é não ter o que oferecer, não ter com que repartir. O que repartir? Isso é vergonhoso. Então os discípulos queriam manter uma relação com Deus, mas sem relacionar com o próximo. E isso é hipocrisia, irmãos. Isso é falsidade. Deus não se agrada disso. Olha o que aconteceu com Pedro aqui na palavra. Pedro se voltou contra as pessoas em defesa de quem? Em defesa de Jesus. Lembra lá quando Jesus foi preso? Você lembra quando Jesus foi preso? O que Pedro fez? Pedro foi lá e cortou a orelha de um soldado. Amém? Então muitas pessoas, em defesa da sua crença, se voltam contra outras pessoas. Achando o que, pastor? Achando que são as pessoas que estão atrapalhando elas de viver a sua crença. Por que Pedro arrancou a orelha do soldado, irmãos? Porque ela estava atrapalhando Pedro de seguir a Deus. Sendo que o Senhor veio nos ensinar a nos relacionarmos com as pessoas. Você quer ter êxito na vida, meu irmão? Você quer se dar bem na vida? Dá razão. Dá razão. Troque essa sua razão, porque você às vezes pode ser uma pessoa daquela. Pastor, é o seguinte, quando eu estou certo, eu brigo pelos meus direitos e vou embora. Então, presta atenção nisso, meu irmão. Abre mão da razão pela comunhão. Glória a Deus. Abre mão da razão pela comunhão. Você quer ter um relacionamento com Deus íntimo mesmo? Eu não vou pedir para você orar 2 horas por dia, não. Não vou pedir para você ler a Bíblia de manhã, à tarde e à noite, não. Não vou pedir para você ser dizimista. Aquele dizimista, isso aí, irmão, faz quem ama.
Amém? Eu vou pedir para você uma coisa: ame o seu próximo. Aprenda a se relacionar com as pessoas. Aprenda a baixar a crista, né? Abaixar e ouvir. Nós temos 2 ouvidos, irmãos. Nós temos uma dificuldade terrível de ouvir. A gente quer falar porque a gente é coberto, quer ser coberto de razão. A razão está tirando a comunhão de muitos irmãos. Essa é a verdade. Então muitas pessoas, em defesa da sua crença, elas se voltam contra outras pessoas. Elas se voltam em defesa das suas religiões. Isso é religiosidade? Isso é religiosidade. Pega uma pessoa que se diz que tem Deus, ela encontra outra de outra religião, ela fala: essa aí vai para o inferno. Sim ou não, irmãos? Eu estou na religião correta, essa aí vai para o inferno. Essa é a maneira de relacionar com outras pessoas que Deus quer. Honestamente, irmãos. Honestamente. Por isso que a palavra vai nos ensinar que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os da luz. Porque nós não aprendemos a nos relacionarmos com outras pessoas. A gente quer defender uma crença. Às vezes você está achando aí na sua casa que seu marido, sua mulher, seu filho... Pastor, é difícil ele, o senhor não sabe, pastor. É um homem difícil. É uma pessoa difícil. Quem sabe você aí está achando que seu marido é difícil. Quem sabe você está achando que ele está te atrapalhando de ser crente. O crente, a crente que você gostaria de ser. Será que ele está atrapalhando você porque você gostaria de ser uma cristã, vou falar assim, uma cristã genuína, uma cristã assim, ó, polida, ou você quer ser um espelho de como, uma referência de como Jesus é, para que a vida dele seja transformada? Glórias a Deus, irmãos. O problema é o seguinte: a gente acha que mudou e quer mudar todo mundo, mas nós estamos em formação. Nós estamos num processo de formação. Deus fez o homem do barro. E esse processo é um processo de formação do homem. Eu estou sendo formado, você também está sendo formado. Então, não tente mudar as pessoas pelo que você acredita que é correto. Tenta transformar as pessoas pela referência que você tem de Cristo. É Cristo em você, e as pessoas vão olhar para a tua vida e vão ver Cristo, mais do que a sua fala, mais do que você falar para ela: Jesus te ama. Ela tem que ver o amor de Jesus em você. Aleluia, glória a Deus, amém? Então, irmãos, não adianta. Às vezes a gente quer converter as pessoas na marra. A gente quer converter elas, ó, é o seguinte: se você não vier para Jesus, você vai para o inferno. A gente é assim, irmãos. A gente aprendeu desse jeito. Mas a gente não quer ser a referência viva para que ela venha servir a Jesus por meio da sua vida. As pessoas têm que olhar para a sua vida e ver Deus, de forma que quem vê o Filho vê o Pai. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Aleluia. Então você quer Deus, você quer que Deus te livre dessas pessoas. Aleluia, falta 7, eu vou terminar rápido aqui, irmãos. Você quer que Deus te livre dessas pessoas para que finalmente você possa ser um devoto? Às vezes você quer que Deus tire sua sogra da sua casa, seu sogro, esse cunhado terrível da sua casa, para que você siga a religião corretamente. Ou você quer que ele seja transformado porque você o ama? Amém? É isso? Qual que é o seu pensamento? Muitas vezes, meus irmãos, presta atenção na palavra aqui. Muitas vezes na relação com os irmãos, como Pedro estava tendo a relação, é aí que nós estamos negando a Deus. Porque na relação com Deus nós estamos negando quem? Os irmãos. Eu vou explicar isso melhor para os irmãos entenderem. Às vezes, na relação com os irmãos, nós estamos pecando em não ter relação com os irmãos, e com isso nós estamos negando a Deus. Glórias a Deus. E às vezes na sua relação com Deus você está negando os irmãos.
Porque você só aprendeu a olhar para cima, mas tem dificuldade imensa para olhar para baixo. Glória a Deus. Tem dificuldade imensa em enxergar a necessidade do outro. Aleluia. Então, na relação com a crença, você nega as pessoas. Às vezes, para manter uma relação com o Senhor, nós estamos ferindo o irmão. Às vezes, para defender uma crença, você está ferindo alguém e você não está vendo. Então, sua oração é o quê? Senhor, mostra para mim, Senhor, o que eu não estou vendo. Mostra para mim, Senhor, para que eu seja transformada pelo Teu Espírito. Glória a Deus. Às vezes, na relação com as pessoas difíceis, você não apresenta Deus para elas, irmãos. Toma cuidado. Olha o que aconteceu com Jeremias. Eu já vou finalizar, presta atenção. Olha o que aconteceu com Jeremias. Jeremias ele queria que o povo fosse transformado. Deus transforma que eu não aguento mais. Então Jeremias queria devolver o povo para Deus, como Adão queria devolver Eva para Deus. Foi a mulher que tu me deste, vê se o Senhor conserta essa mulher e me manda a mulher que eu mereço. Então Jeremias também estava com esse pensamento. Deus, eu vou devolver para o Senhor, porque eu não aguento mais. Então isso é oração, irmãos, ou isso é murmuração? Será que você tem orado para Deus ou você tem murmurado para Deus? Glórias a Deus, aleluia, glória a Deus. Só que Deus falou para Jeremias e falou para Pedro. O que falou? Jesus falou para Pedro e o que Deus falou para Jeremias? Se quando você se converter, as pessoas vão se converter. Pedro, quando você verdadeiramente se converter, as pessoas também vão se converter por meio da sua vida. Então nós precisamos de quê, pastor? Nós precisamos ser convencidos. E eu vou terminar com isso. Nós precisamos ser convencidos e depois convertidos. E eu vou explicar isso melhor. O que a palavra fala? O Espírito Santo, ele vem o quê? Para nos convencer, né? Nos convencer que nós somos pecadores. Ele veio para nos convencer. Então nós precisamos ser o quê? Convencidos da palavra de Deus, convencidos de uma transformação do Senhor, para depois ser convertido. Não tem uma coisa que nós ouvimos aí, é convencido, mas não é convertido. Não, ele é convertido, mas não é convencido. Porque cada um se converte do jeito que ele quer, irmãos. Tem gente que converte as coisas que ele gosta. Irmãos. Tem gente que converte as coisas que ele mais ama. Eu sou convertido àquele pastor. Aquele pastor lá prega bem. Eu não sou muito chegado com esse outro, não. Não se esqueça do Jardim do Éden, tá? Que lá era tudo perfeitinho. E os irmãos viram no que deu. Então você quer a mudança de alguém porque você ama ela você ama ela, ou você quer mudança porque você acha melhor isso para você? Seja honesto, irmãos. Seja honesto. Eu pergunto para você, você está orando para que esse alguém seja transformado, porque você está intercedendo por ela, você está, como diz a palavra aqui, roguei a ti para que tua fé não se desfaleça. Você está orando para Deus para que essa pessoa, a fé dela não se desfaleça, ou você está orando para Deus, seja bem sincero, para que ela mude, para que você viva melhor? É uma pergunta. Muitas pessoas, irmãos, elas desviam da fé porque elas eram apenas convertidas àquelas coisas que gostam. Elas se convertem a várias coisas do que gostam. Amém? Glória a Deus. Então eu deixo essa palavra para os irmãos, palavra de reflexão na vida dos irmãos. Ou você verdadeiramente ama ao Senhor, mas mostrando ao Senhor que, como que eu mostro que eu amo? Você não está vendo Deus, irmãos. Eu não estou vendo Deus. Cadê Deus? Não estou vendo Deus. Como que eu vejo Deus? Na vida de outras pessoas. Como que as pessoas vão ver Deus por meio da sua vida? Como que as pessoas vão enxergar Deus? Por meio da sua vida. Porque você tem o olho de Cristo, você tem a boca de Cristo, você tem o ouvido de Cristo, você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo não se irrita. A mente de Cristo, ele não sai de uma palavra como essa e vai ver pornografia.
A mente de Cristo, ele não mente. A mente de Cristo, ele se preocupa mais com o outro do que com ele mesmo. A mente de Cristo, ele se multiplica. Ele se divide em favor do irmão. Quem tem a mente de Cristo, quem recebeu uma coroa de espinhos, está disposto a receber também. Porque aquele que recebeu uma coroa de espinhos, ele recebeu para que você herdasse a sua também. Em favor de quem, pastor? Em favor de outras vidas. Quer amar a Deus? Pastor, eu amo a Deus. Se você ama a Deus, você diz que ama a Deus, mas você não dedica, você não aplica a sua vida em favor dos seus irmãos, me perdoa dizer, irmãos, mas isso é mentira. Nós temos que amar a Deus, irmãos. Mostrando como? Amando outras pessoas. Amando outras pessoas que estão do nosso lado. Independente dos seus credos. Independente de suas religiões. Independente se é da sua igreja ou fora dela. Independente. A graça do Senhor, a comunhão de Deus na sua vida, o grande amor de Deus, a graça do Senhor, a comunhão do Espírito Santo seja na sua vida. Deixa eu orar para terminar essa live. Em nome de Jesus, nós vamos organizar de uma forma que nós estejamos mais tempo, mais dias na semana. Por enquanto, às terças-feiras nós estamos aqui. Amém? Se essa palavra falou com você, curva a sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela plena revelação da Tua palavra em nossas vidas. Nós te louvamos, nós te bendizemos, Pai. Na Tua honra, na Tua glória, Pai, nós nos deleitamos, Pai. Bendito és Tu, ó Deus, que nos permitiu essa chance de estar ao Teu lado, nesse momento, sentados nessa mesa, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Graça e paz do Senhor a todos. Fiquem todos com Deus no nome de Jesus. Até mais. Amém. Pai do Senhor.